Agora a gente muda de assunto, meus amigos. Denúncias de assédio eleitoral em empresas e órgãos públicos chegam a 153 neste ano e superam os registros de 2022. De acordo com o levantamento do Ministério Público do Trabalho, o estado com o maior número de registros é Minas Gerais, com 17 denúncias, seguido pelo Paraná, com 15 denúncias, e São Paulo e Paraíba, com 10 registros cada. É o tal do assédio eleitoral, meu querido João Belucci. É quando o patrão chama a turminha ali, os empregados, e fala: aqui tem uma nova ordem de serviço agora. Todo mundo aí anota esse número aqui, vai lá e vota no dia da eleição. E esse número crescendo, chegando a 153 denúncias agora. Veja, Colbert, eu analisaria por 2 pontos, né? O primeiro, que existindo a legislação, que se vá atrás, que se puna, né, que se averigue e que não tenha, né, vamos dizer assim, uma questão restritiva para um lado e para outro não, né? Depender do suporte que o empresário tenha politicamente. Agora, um outro ponto que eu observo é que a legislação eleitoral brasileira ela é amplamente restritiva. Você tem diversas restrições como essa. Na minha visão, seria lícito e válido o empresário expor aos seus funcionários qual a preferência dele, até porque ele não teria como verificar isso. Exceto em cidades muito pequenas, com uma zona eleitoral, ele poderia ver, tal... não teve o número de votos conforme aqui adequado, mas seria muito difícil. Eu acho que deveria ser válido. A gente tem empresários até sem rede social até hoje por conta dessa questão, que foram condenados por a questão de expressar o seu apoio eleitoral, que seria muito difícil, para não dizer impossível, dele conferir depois se alguém votou ou não. Eu acho que seria válido que todos pudessem, os sindicatos fazem política, as igrejas têm seus representantes, a gente precisa discutir a legislação eleitoral. Tem outro caso da legislação eleitoral, que o candidato tem até um período que ele não pode pedir voto. Falar pedir voto é o crime eleitoral. Ele pode fazer tudo menos falar vote em mim. Então são coisas assim muito particulares da legislação brasileira que precisa... Que é o que diferencia, que é exatamente o que diferencia a pré-campanha da campanha, não é? Pedir voto e falar o número. Que é isso, né? Então não faz muito sentido, né? Deveria poder se fazer, até porque todos os segmentos da sociedade devem ter os seus representantes. E se o empresário está indicando para os seus empregados, eu acho que o melhor candidato é esse. O candidato, muitas vezes, no interno ali, ele odeia o patrão. A gente sabe disso, né? Muitas vezes ele faz questão de votar contra o que o patrão pediu. E o patrão não teria como verificar. Então, acho que a legislação eleitoral brasileira ela precisa de uma ampla reforma para deixar ela mais suave, mais palatável, porque ela é cheia de regrinhas, mas ela acaba não sendo aplicada a todos os candidatos. Acho que tem que diferenciar também, né, Tawil? Uma coisa é o patrão exigir que o empregado vote em fulano ou ciclano, vem aqui, comprova, tira foto, enfim. Isso seria um abuso, né, de usurpar o direito do voto do trabalhador. E, na linha do que fala o João, outra coisa seria o patrão conversar com os empregados, emitindo a sua opinião para livre decisão de cada um dos empregados. Você acha que tem um meio termo aí? Tem denúncia que é abusiva? Você é a favor de uma restrição mais rígida em relação a esse tipo de conduta? Como é que é? Olha, se fosse o Pacheco, eu ia dizer que isso era culpa das capitanias hereditárias. Mas não. Na verdade... Tá aproveitando que o colega saiu, né, meu amigo? Ele tá voltando. Se tiver no corredor, ele volta. Não. O Belucci foi muito feliz, né? Porque também vai depender, viu, o Cobo? Porque dependendo do patrão. Se for um cara que não tem uma afinidade muito próxima com seus funcionários, pode ser um tiro no pé. Então, mas se for um cara muito querido, pode ser até uma referência, porque é um cara de sucesso, é um cara que é o patrão, é um cara que é referência, então isso pode acabar estimulando, falar assim, me espelho em quem teve sucesso, pode ser uma analogia ali política, porque o cara tem uma ascensão na vida, mas é subjetivo. Mas eu diria que nós temos as entrelinhas da própria legislação em que eu permitiria, sim, que você pudesse conversar, pudesse falar, sem que houvesse, lógico, a imposição de alguma retaliação em contrapartida se você não votasse no candidato indicado. Sim. É delicado, mas a legislação precisa, sim, tomar um novo perfil, porque a sociedade tomou um novo perfil, até as próprias mídias, né, as redes sociais, acabam impulsionando isso de uma maneira muito célere, e até para você retirar isso fica muito difícil, né, salvo algumas excepcionalidades, mas é muito delicado. E eu vou de acordo com o Belucci, eu acho que a gente deveria sim fazer uma espécie de um permissismo um pouco mais abrangente, que você não tivesse só o assédio permitido, em contrapartida, a troca proibida. Eu fico imaginando, meu querido Diogo da Luz, o dono de um clube de tiro, por exemplo. Será que ele não pode falar? Ele não pode chamar os empresários. Dono do clube de tiro chama seus funcionários
E só dá uma notícia, relata, né? Ctrl-C, Ctrl-V da campanha política. Falar para os seus funcionários, olha, se esse fulano ganhar, provavelmente vocês precisarão ser demitidos, porque nós encerraremos as atividades. Isso é assédio eleitoral? Deve ser condenado? Como é que fica nesse caso? Nada, e aí? Quase nada, né? Não, isso realmente existe. A gente sabe muito bem que tem muitos empresários que falam, olha, a empresa vai fechar. Vocês podem dizer o que for, mas se fulano não ganhar, no dia seguinte eu fecho a empresa e vocês estarão todos na rua. É uma forma de pressão que não dá para ser conferida nas urnas, mas coloca uma preocupação indevida na cabeça do funcionário dele. Mas o que a gente precisa entender, principalmente, é que a lei eleitoral é péssima. Ela é cheia de regras, proibições e complicações, com o único intuito: fortalecer ao máximo a possibilidade de reeleição daqueles que já estão lá. Porque esses que estão com mandato têm o direito e quase que a obrigação de mandar as emendas parlamentares em muito valor e uma série de outras medidas. E prestar contas de tudo que fizeram durante o período de pré-campanha, e que os demais candidatos têm que ficar quase quietos. Então, cria uma série de proteções. E no caminho dessas proteções, cria algumas aberrações como essas também. Agora, de outro lado, é importante a gente lembrar que as urnas são confiáveis, sim. O voto é secreto. Não tem como patrão nenhum ver de que maneira a pessoa votou. Não tem como. Então, precisamos lembrar como pessoas, como cidadãos, a não nos sujeitarmos a pressões indevidas que algumas pessoas façam. Mas aí tem alguns casos, Kriegner, de denúncia de que o patrão exige que o empregado tire foto da urna no momento da votação também. Inclusive seria até crime eleitoral. Crime eleitoral. Não tem uma participação do Ministério Público nessas investigações. Sua opinião sobre isso? Obviamente tem casos, né? A gente sempre encontra... Tem pessoas tentando usar da sua vantagem para poder ganhar da sua posição, para ganhar vantagem, especialmente no processo eleitoral. É por isso que tem a questão do abuso econômico, do abuso religioso, enfim, a gente está vendo aí mais esse exemplo. Agora, na questão trabalhista... Agora tem um abuso novo. Qual é o abuso comunicacional, não é isso? Que a Justiça Eleitoral está... Das redes sociais. Exato. Do período de... Que é um evento novo e não é piada, não. Isso é um evento das novas tecnologias e que está sendo discutido agora no âmbito do direito eleitoral. O abuso mas aí qual que é a solução, né? Vai ter que... desativar a conta 3 meses antes, vai ter... Mas quando se fala da questão trabalhista, acho que o perigo ali é porque a gente sabe muito bem, quem acompanha pequenos empresários, médios empresários, sabem que existe uma cultura de processo trabalhista muito forte. É óbvio que existem os abusos que precisam ser combatidos, mas existe uma cultura de processo, tudo ali vira motivo para que entrem com uma ação contra a empresa, contra o empregador, e isso não pode acontecer. A gente não pode colocar a Justiça Eleitoral a serviço disso mais uma vez. Então, às vezes, se, por exemplo, tem que avaliar, por exemplo, se o empregador ali, o chefe, né, ele tá trabalhando e na mesa dele tem um bloco de santinhos do candidato que ele decidiu apoiar. Isso seria assédio eleitoral? Até onde vai? Até que ponto vai, né? Porque senão a gente começa a tolher mesmo a própria atividade política, que é para promover essas discussões, que é para fazer com que todas essas ideias sejam colocadas em diferentes ambientes. Então, não vai dar pra gente ficar marcando reunião com todo mundo que queira falar, o pessoal da empresa quer falar de política, fica até depois do horário pra gente conversar. Tem lugares que isso é impossível, é inviável, e esses ambientes são propícios para isso, porque são grupos que têm interesses muito semelhantes e têm uma atividade econômica muito semelhante também.